Olá, você que está nos assistindo aqui na TV União, também na Web TV Beato Donizete, nos canais de comunicação diocesanos. Como é bom ter a sua presença, a sua audiência em mais um Nossa Igreja. E logo no início, quero convidá-la a rezar conosco, elevar o louvor, elevar a prece ao coração do nosso Pai, assim como Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como é bom rezar com você que nos acompanha aqui no programa Nossa Igreja, e como é bom trazer também para você temas que são relativos à nossa vivência, à nossa fé, ao nosso dia a dia. Lembramos que neste ano, exatamente no dia 20 de novembro, inicia-se o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. Ele vai até o dia 26 de novembro de 2023. Outro tema também que abordaremos no Nossa Igreja de hoje é o 18º Congresso Eucarístico Nacional, de 11 a 16 de novembro, que aconteceu no Recife, lá no Pernambuco. Vamos conferir. Então, nós tivemos, assim que foi confirmado e aprovado pela Conferência Episcopal que nós iríamos ter esse ano vocacional, nós nos reunimos na comissão e começamos a planejar tudo. Constituímos comissões de trabalho, nós procuramos integrar nessas comissões representantes de outras comissões da CNBB, também de representantes de vários grupos, de tal forma que, já que o ano vocacional seria para toda a igreja, de algum modo toda a igreja estivesse representada nessas comissões. E então coletamos dentro das comissões e a pedido desses participantes de outros grupos, nós procuramos ouvir muita gente e muitas ideias surgiram para que se chegasse ao tema e ao lema. Então chegamos ao tema vocação, graça e missão, inspirado sobretudo na Christus Vivit, e no documento final do Sínodo dos Bispos para a evangelização dos jovens, vocação, graça e missão, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E depois, com outras sugestões, chegamos ao lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Mas é muito importante que nós tenhamos presente que nós somos uma vocação. Isso é muito bonito entender isso. Quer dizer, nós somos, a nossa existência é um contínuo responder a um chamado que permanece no tempo. Deus tem em relação a nós um chamamento que continua sempre. E nós seremos felizes se entendermos isso e procurarmos responder sempre, a cada segundo, ao longo da vida inteira. Então, nós somos vocação. E a iniciativa sempre é de Deus. São João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus sempre chega primeiro, Ele antes. E Ele quis nos criar assim. Isso também é um dado da nossa fé, é da revelação. Deus tomou a iniciativa de nos criar, no meio de tantas coisas extraordinárias que Ele criou, Ele quis nos criar de tal forma que nós pudéssemos reconhecê-lo como Pai, ou de tal forma que nós, diante dEle, soubéssemos e conseguíssemos reconhecer-nos irmãos, irmãs entre nós, ser família com Ele. Então, existir como pessoa humana, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a inteligência, a capacidade de refletir, de raciocinar, de compreender, de fazer escolhas, de discernir e de decidir. A inteligência, a liberdade que Deus nos deu, é que nos dão condições de não só existir porque Deus nos criou, mas de existir como filhos dele, como filhas dele. Isso é fundamental. A gente não deve nunca esquecer disso. Senão a gente não consegue nem entender a importância da oração, nem a palavra de Deus não vai ter todo aquele sentido. A gente não sabe viver bem a fé, não participa da comunidade, a gente não vai entender o que é a solidariedade, enfim. Deus nos quis filhos e filhas, isso é fundamental. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Essa é a vocação, a existência, a nossa existência de pessoas humanas, imagem e semelhança de Deus. Depois,
aqui resumindo um pouquinho, né? Depois dessa verdade fundamental, nós, uma vez chamados a viver como filhos e filhas dele, ele nos fez de tal forma que nós só pudéssemos nos realizar em plenitude amando. Deus não perguntou, Deus não consultou ninguém, a nenhum de nós, se nós queríamos existir como seres que, para alcançarem a plenitude, deveriam amar. Por isso Jesus diz que tudo se resume, ele repete que está na palavra de Deus, mas ele diz, tudo se resume no mandamento do amor a Deus, amor ao próximo, o amai-vos de Jesus, que eles amai-vos uns aos outros, tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos dei a conhecer, amai-vos uns aos outros. Então esse é o dom, aqui está o ponto central da questão vocacional. Santa Teresinha entendeu isso. Ela compreendeu que no amor se encontrava tudo. Quer dizer, todas as vocações em amar, ali estão todas as vocações. E quando ela que queria ser todas as vocações possíveis, percebendo que não seria possível, ela, tendo descoberto a grandiosidade do que era amar, ela disse, eu serei no coração da igreja o amor. Ela entendeu isso. Então, para nós é importante entender isso, senão a gente vai entender vocações específicas como funções na igreja, por exemplo. O Congresso Eucarístico Nacional, esta é a edição 18ª, é uma tradição na vida da igreja em todo o Brasil. É um desafio enorme sua preparação, e esse 10º Congresso Eucarístico Nacional enfrentou desafios específicos em razão da pandemia. Deu-nos, no entanto, a oportunidade de aprendizagens muito importantes. Deu-nos a oportunidade de melhor preparar, de rever a própria programação e, sobretudo, a beleza da perseverança por parte de Dom Fernando, dos bispos do Regional Nordeste II e de toda essa igreja pernambucana, de permanecer no propósito de realizá-lo. Sua realização acontece especialmente aqui, em Recife, mas a sua repercussão é nacional. De modo muito especial, devemos registrar uma repercussão nacional pela força hoje, o que não acontecia no passado, das redes sociais. Isso é uma grande vantagem, realiza-se aqui localmente e a repercussão forte, em tempo real, em nível nacional e mundial. O Congresso, portanto, nos dá a oportunidade de abordar um tema de grande pertinência nesse momento. Pão em todas as mesas. É preciso trabalhar para que não hajam necessitados. O Brasil está no mapa da fome de novo. Isso é um desafio não apenas político, social, mas também espiritual para todos nós como cristãos. Somos desafiados a saber que existem muitos dos nossos irmãos e irmãs, milhões e milhões, que estão em carência alimentar. Portanto, dizendo para nós, é preciso uma nova ordem social. Não pensamos essa nova ordem social simplesmente por causa de um partido político, mas porque ela é um dever cidadão e um compromisso cristão. O Congresso, espiritualmente, nos incita a dar respostas e a fazer um novo caminho. Seja assim o fruto bonito desse Congresso Eucarístico Nacional. Muito bem, você é atualizado com as informações da nossa igreja e agora fique com a palavra do pastor, com o nosso bispo diocesano, Dom Cabral. Olá, gente amiga, e chegamos ao final de mais um tempo litúrgico, o que é coroado com a festa de Cristo Rei do Universo. E concluímos esse tempo com chave de ouro, digamos assim, pois contemplamos Cristo, Rei, Senhor da nossa vida, da nossa história. Essa imagem de Cristo Rei pode levar a muitos equívocos. Ela pode não corresponder ao verdadeiro significado do reinado de Jesus. Daí a necessidade de partir do acontecimento central que a imagem evoca, que é a cruz. Cristo manifesta a sua realeza a partir da cruz. E é daí que ele exerce o seu reinado, ou seja, sua realeza exercida no amor, no serviço, no perdão,
no dom total da vida. Um rei que dá a vida para todos, na mais profunda gratuidade. O Evangelho ilustra o cenário da crucifixão de Jesus, com a figura de 2 malfeitores também crucificados ao seu lado. Um deles dirige-se com desprezo a Jesus. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus, no decorrer da sua missão, nunca apelou para atitudes espetaculares. Fé mágica, marcada pelo espetáculo. Diante dos insultos de um dos crucificados e de outro personagem que estava ao pé da cruz, Jesus revela sua glória permanecendo em silêncio na cruz como cordeiro imolado. Um outro ladrão, crucificado ao lado de Jesus, implora: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reinado. Ou seja, ele reconhece que Jesus é de fato o Rei e quer fazer parte do reino eterno. Parece que contempla a glória divina ali presente, mesmo que escondida pelo sofrimento e desfiguramento da cruz. O futuro do reino eterno é antecipado para o presente, quando Jesus promete a esse ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Na primeira leitura temos a unção de Davi, que se tornou rei de Israel. O seu reinado foi marcado por um tempo de abundância, de paz, e isso ficou gravado na memória do povo de Deus. O povo sempre sonhou com a volta desse reinado próspero, dessa era de felicidade, desejava a restauração do reinado de Davi. Os profetas foram apontando, ajudando o povo a esperar a chegada de um descendente de Davi que iniciaria a realização desse sonho na pessoa de um rei Messias. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, destaca a realeza e a soberania de Cristo sobre toda a criação e, sobretudo, destaca o papel fundamental de Cristo como fonte de vida para as pessoas e como cabeça do corpo que é a Igreja. Amados e amadas, celebrar a festa de Cristo Rei do Universo não é celebrar um Deus forte, dominador, que se impõe às pessoas de forma prepotente, arrogante, com gestos espetaculares. Mas é celebrar um Deus que serve, que acolhe e que reina nos corações com a força do amor, da humildade. A cruz é o trono de um Deus que recusa qualquer poder e escolhe reinar no coração das pessoas através do amor e do dom da vida. Esta solenidade de Cristo Rei convida-nos também a repensar a nossa existência e os nossos valores. Diante desse Rei despojado de tudo e pregado numa cruz, não tem sentido nosso orgulho, prepotência, arrogância, autossuficiência, espírito de violência, intolerância e desejo por honrarias e manias de grandeza. Reflitamos sobre isso, contemplando o Rei crucificado. Deus abençoe a todos. Amém, Dom Cabral, muito obrigado por sua bênção, por sua reflexão sobre a liturgia deste final de semana. Para você que nos assiste, muito obrigado pelos recados que são enviados, pelas mensagens, comentários compartilhados nas nossas redes sociais. E envie mais, entre em contato com a gente aqui através dos meios de comunicação que estão aparecendo no rodapé do vídeo. Um grande abraço e até semana que vem.